Tomar um café aqui da missionária. Em nome de Jesus. Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. É assim mesmo, ao vivo assim mesmo. Glória a Deus. Romanos é Novo Testamento, capítulo 12, versículo 1. Inclina a sua cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, mais esse culto. Fala conosco, Senhor, te peço nessa manhã. Nos ensina a tua vontade, o teu querer. Que nada venha do homem, seja o Senhor a falar neste lugar. Em nome de Jesus, que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Diga amém? Amém. Graças a Deus. Acharam aí? Olha o que diz aí. Romanos 12, versículo 1. A nova vida, o título. Rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o vosso quê? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, igreja? Está vendo? O culto quem faz somos nós. Né? Para Deus quem faz somos nós. Não é Deus que faz o culto. Quem faz o culto somos nós para Deus. Quem entende o que o Espírito Santo está falando? É quando você chega aqui que você adora, que você louva, que você ora. É tudo para quem? Para Deus. Culto racional, né? Diga glória a Deus. Amém, gente? Então não podemos nunca desistir, enfraquecer. A igreja aqui sobe sexta e domingo. Às vezes tem muita gente que não vem na sexta. Aí fica a semana toda, parece que a gente fica meio vazio, não é verdade? Aí quando chega no domingo, se cai uma chuva, a pessoa não vem. Faz sol demais, a pessoa não vem. Quer dizer, a gente tem que se esforçar, né? Para estar mais, para cultuar a Deus. Porque o único que é digno de louvor, de honras e de glória é Ele. Amém, igreja? Amém. Não há outro e nem haverá. Então nós temos que dar louvor e cultuar a Deus o máximo que nós pudermos. Amém, igreja? Eu nunca proibi ninguém de ir em outra igreja aqui. Nem as obreiras, ninguém. Nunca proibi, porque eu sei que a igreja aqui não abre todo dia. Então se a pessoa sentir a vontade no coração de visitar uma igreja, por que ele não pode? As ovelhas não são minhas, as ovelhas de Jesus. Só que ela tem a consciência que ela pertence a esse ministério, a esta obra. Sim ou não, igreja? Sim. Agora a pessoa está com vontade de buscar Deus. Às vezes eu vou em outras igrejas buscar Deus no meio da semana. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, seu vai, vou. Às vezes eu vou pegar o missionário, vamos numa igreja tal. Vamos, a gente vai. Pega o carro e vai buscar Deus. Porque é tão bom buscar Deus, igreja. Por enquanto a igreja que sobe sexta e domingo. Aí você está em casa e teu coração está queimando. Terça-feira você quer ir na igreja. Vai, gente. Vai buscar a presença. Quem entende isso? Ah, mas eu sou daquela. E daí que é daqui, não tem problema você ir em outra igreja, não, gente. Você não está indo lá para buscar o pastor, você está indo para buscar Deus. Amém, igreja? Então eu nunca fui. Porque tem igreja que proíbe, né? Ah, você é daqui, não pode ir em lugar nenhum. Não existe isso. Não existe isso. Pastor nenhum é dono das ovelhas. As ovelhas são de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Tanto que ele falou o que para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então não é do pastor, é de Jesus. Ele falou as minhas ovelhas. Amém, gente? Então, porque quanto mais você ficar perto de Deus, mais forte você vai ficar. Aleluia. Mas cuidado que tem certas igrejas também por aí que são Jesus, né? Dá para não comer alimento estragado. É ou não é verdade? Porque é bom você pegar a ovelha para comer o pasto verdinho, né? Quando a grama está verdinha, aí fortalece a igreja.
A ovelha fica fortinha. Agora quando aquela grama meio amarela, aí não vai não. Vai não, que não vai dar certo não, hein? Quem tem o Espírito Santo para falar? Amém, gente? Olha o que diz aí, ó, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga glória a Deus. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então você vê que está tudo aqui, ó, na mente, como está falando aí. Nós temos que transformar nossa mente na mente de Cristo. Pastor, como é que eu transformo a minha mente na mente de Cristo? Fazendo a vontade dele. É tão simples. É ou não é verdade? Buscando, é o que eu estava falando aqui agora, busca mais a Deus, conversa mais com Ele. Pastor, eu nem sei orar, e quem sabe? Ninguém sabe orar, Jesus falou isso. O próprio Senhor Jesus, quando ensinou a oração dominical, que é o Pai Nosso, falou para os discípulos, ninguém sabe orar como convém. Ninguém sabe orar. A oração é uma conversa com Deus. De todo o quê? Orar, oração. Amém, gente? É uma conversa verdadeira. Porque ninguém engana a Deus. A conversar o quê? Mentira. Deus vai saber que tu está mentindo. É ou não é verdade? Então você vai chegar diante do Senhor com uma mentira? Não, você vai chegar o quê? Falando a verdade, seus sentimentos. Aquilo que você vai expor para Deus, seus problemas, suas dificuldades. Senhor, eu preciso me libertar disso. Me fortalece. Amém, igreja? Porque ninguém sai de um vício sozinho. Não consegue sair. Se Deus não for por ele, se não houver uma intercessão pelaquela pessoa, ela não consegue se libertar, não. E ela mesma, às vezes, não tem nem força para orar. E nem sabe como vai falar com Deus. Tem gente que não sabe. Mas você que já está sendo instruído, você sabe como pedir a Deus. Senhor, me liberta. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Eu não estou tendo força para me libertar disso aí. Me ajuda, Senhor. Deus vai te fortalecer. Deus vai te ajudar. Amém, igreja? Diga glória a Deus. E diz mais aí no versículo 3, ó. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de quê? Da fé que Deus repartiu a cada um. Diga glória a Deus. Olha aqui para o pastor. A medida de quê? Da fé. Então é um sinal que a fé tem como se medir, sim ou não? Tem como medir a fé? Tem. Para Jesus tem. Ele falou, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é o quê? Pequenininho. É o tamanho da cabeça de um alfinete o grão de mostarda, não é verdade? Pequenininho. Certa vez, Paulo estava pregando no apóstolo e tinha muita gente. No meio daquela gente, tinha um homem sentado, coxo, aleijado. E a Bíblia diz que Paulo viu fé nele. Por quê? Como é que Paulo conseguiu ver a fé nele? Porque Paulo estava cheio de quem? Do Espírito Santo de Deus. E aquele homem estava lá, aleijado, mas tinha fé dentro dele. Amém, igreja? Não importa a situação na qual você se encontra. O que não pode faltar dentro de você é o quê? É a fé. Não importa se está cego, se está aleijado. Não pode, ele estava aleijado. Ele estava aleijado. Mas o apóstolo olhou para ele e o Espírito Santo testificou que aquele homem estava cheio de fé. E o apóstolo falou para ele, levanta em nome de Jesus. Ele saltou, a Bíblia diz que ele deu um pulo para o alto e caiu em pé sobre os pés, que era o quê? Aleijado. E começou
começou a andar. Diga glória a Deus. Então você vê, por que que ele foi curado? Porque havia fé dentro dele. Ele acreditou naquela palavra que está sendo pregada. Ele confiou no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? É isso que Cristo tem falado com vocês aqui, comigo também. Nós temos que crer mais, confiar mais. Amém? E diz mais, ó. Versículo 4. Amém. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo. Diga glória a Deus. E membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Diga glória a Deus. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Amém? O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Diga glória a Deus. Amém? Olha aqui, pastor. Quer dizer, cada um tem um dom. Deus dá dons às pessoas. Amém, igreja? Mas, pastor, se Deus me der um dom só vou ficar com aquele dom, só vai ficar com aquele se você quiser. Pedir, dá-se-vos. Se você pedir, a porta vai se abrir. Amém? O próprio apóstolo Paulo falou isso. Quando pedires os dons, peça os maiores. Não é para pedir os menores, é para pedir os maiores, porque Deus é grande. E Ele tem poder para te dar aquilo que você pede. Diga glória a Deus. Porque quando Ele escolhe alguém, Deus tira uma parte de um dom e dá para aquela pessoa. Pastor, Deus me deu um dom. Eu tenho um dom. Eu também tenho um dom. Eu tenho um dom que Deus me deu, mas eu tenho pedido outros a Ele. Quem tem? Pastor, qual é o teu dom, pastor? Está aqui, ó. É o da palavra. De ensinamento. Esse que Deus me deu. Mas eu tenho pedido outros dons de maravilha, dom de cura. Tem acontecido cura aqui no meio da igreja? Tem acontecido? Sim. Então Deus está me ouvindo, né? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dons de maravilhas. Como eu vejo, como eu já vi na vida do apóstolo Valdemiro. Amém, igreja? Na vida de outros. Tinha um lá na África também que ele morreu. É o Jessuá morreu. Também um que tinha lá na África também, que ele tinha dom de maravilha. Eu gostava muito de assistir os cultos dele pela internet. Então você vê, pessoas que têm dom de maravilha. Pessoas que botam a mão numa perna que é mais curta que a outra e o osso vai crescendo na hora. Isso eu quero para a minha vida. Diga glória a Deus. Eu quero, eu anseio por isso. Eu anseio. Buscai o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro você tem que buscar o que está lá no céu. O que é mais importante. Amém, igreja? Amém. Então eu tenho pedido muitas coisas a Deus. Eu sei que é tudo no tempo de Deus. Amém, igreja? Eu acompanho às vezes alguns pastores na internet e eu vejo. Quer ver uma coisa que eu reparei há pouco tempo? O pastor Leonardo Salles, eu gosto muito dele. Ele é da igreja IPTM, eu gosto de ver, assistir, porque Deus usa muito aquele homem. Mas eu vi que daqui a uns tempos para cá o ministério dele foi mudando. Coisas que não aconteciam dentro da igreja já estão acontecendo. E
Então você vê, quem acompanha vai notando que Deus vai aumentando a unção na vida da pessoa. Amém? E eu soube também que ele teve um encontro com o apóstolo Valdemiro lá nos Estados Unidos. Olha como é que acontece essas coisas. Quer dizer, a unção que você ama é que você atrai. Amém, gente? Depois desse encontro, começou a levantar paralítico na igreja dele. Vai-se saber o que o apóstolo conversou com ele lá nos Estados Unidos. Não é verdade. Paulo falou que ele orava pelas pessoas, as pessoas recebiam. Amém, gente? Então, você vê, eu amo de todo o meu coração o apóstolo Valdemiro Santiago. Tem nada contra ele. Tem nada. Sai da mundial, mas eu não tenho nada. Nunca tive nada contra ele. Amém, gente? Então, você vê, são homens de Deus que a gente, errar todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas se Deus escolheu ele para dar aquela unção para ele, e aquele dom para ele, é uma verdade. Quem somos nós para falar alguma coisa? Diga glória a Deus. Então essas coisas eu tento atrair para a minha vida. O que é bom você tem que reter. O que não presta você joga fora. Diga glória a Deus. Porque não existe igreja perfeita. Todo ministério tem seus problemas. Você sempre vai encontrar um pastor lá que não vale nada. Sempre vai encontrar. Um obreiro lá que só Jesus na vida desse obreiro. Mas tem em todo lugar assim. Diga glória a Deus. Então a gente tem que guardar o que é bom para nós. Amém, igreja? Guardar o que é bom. E diz mais aí, ó. Vamos lá. Versículo 5, é isso? Não, perdão. Versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que... Estava no 9, né? Amém. Perdão, gente, perdão. É o 9 mesmo. O amor seja sem hipocrisia. Sem o quê? Hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amém, igreja? Amém. Olha aqui, pastor, é para detestar o quê? O mal. E se apegar ao quê? Ao bem. Não preciso nem falar, né? Satanás é bom? Sabe que tudo que vem do diabo é mal. Sim ou não, igreja? E tudo que vem de Deus é bom. Então você tem que se apegar com quem? Com Deus, com o Senhor Jesus. Amém? E passar a fazer o que é bom também. Amém? Porque nem sempre quem anda junto faz o que o outro faz. Não é verdade? Tem muita gente que andou com Jesus, mas não fez coisa boa. Judas foi um deles. Não é verdade? O exemplo está aí. Judas foi um deles. Estava ali todo dia ali com Jesus. Ouvindo, vendo os milagres, mas fez coisa que não era certo. Não era certo, estava roubando. Era para roubar? Não era. Andou com o próprio Deus e estava roubando. Então, não é porque anda com Jesus quer dizer que é bom, que faz coisas certas. Tem tanta gente que faz coisa errada dentro da igreja, não é verdade? E vive no erro ali, ó. Chega em casa, bate na mulher, xinga, e espanta os filhos, e engana os outros, dá a volta nos outros, compra um troço, não paga. É uma verdade. E assim vai enrolando. Mas está dentro da igreja. Está andando com Jesus. Está ali do lado. Mas o próprio Jesus falou o quê? Quando chegar no grande dia, muitos dirão o quê? Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Quer dizer, nem tudo que brilha é ouro. Quem entende o Espírito Santo está falando? E diz mais assim, ó. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Olha aí o segundo mandamento. Esse é o segundo mandamento. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11. No zelo não sejas remisso, sede fervorosos de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Diga glória a Deus. É para ser fervoroso. Eu não sou muito entendido em ciência, não, mas dizem que a água só ferve quando ela chega nos 100 graus. É bem quente, aí que ela ferve. Antes ela não ferve, só fica aquela colinha. Então, se a Bíblia está falando para a gente chegar, para a gente ser fervoroso, é para a gente chegar ao estágio máximo que a gente puder. Estágio máximo que a gente puder. Diante de quem? De Deus. Em buscar a Deus. Amém? É orar mais, buscar mais, é o que eu estava falando. Para ser um crente fervoroso e não frio. Porque a palavra fala, seja frio ou seja quente. Porque o morno eu vomito da minha boca, disse o Senhor. Amém, igreja? Então você tem que ser quente. Nunca seja frio, não. Seja quente, seja um crente fervoroso. Fale de Deus onde você for. Tem gente que tem até medo de sair com a Bíblia na rua. Vai para a igreja, não vou levar a Bíblia não, porque os outros vão ficar falando de mim. Aí vai ficar falando de mim que eu sou crente. Ué, se você serve a Deus, vai esconder o quê? Eu, quando eu comecei a andar com Jesus, eu tinha esse pensamento. Comecei uma semana na igreja, eu não levava a Bíblia não, porque eu tinha a Bíblia em casa, não levava não. Meus colegas falavam, ficavam zombando de mim. Até que um dia Deus puxou a minha orelha. Aí Deus falou para mim, o Senhor Jesus falou assim, se me confessarem diante dos homens, essa foi a palavra que Deus me entregou, eu vos confessarei diante dos anjos de meu Pai. Aí nunca mais eu saí de casa sem a minha Bíblia para ir para a igreja. Eu estava lá debaixo do braço, zombe de mim quem quiser zombar. O importante é que aquele que está lá em cima, que é o Todo-Poderoso Deus, Ele me ama, me guarda e me protege. E Ele foi quem me chamou. Diga glória a Deus. E me escolheu. Porque não basta ser chamado, tem que ser escolhido. Amém, gente? Então, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Diga glória a Deus. Diz mais aí, vamos lá, versículo 12, né? Regozijai-vos. Regozijar é alegrar, amém? Regozijai-vos na presença. Na esperança. Sede paciente na tribulação. Olha aí. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Olha só. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Diga glória a Deus. Amém, gente? Então nós temos que abençoar até aqueles que nos perseguem, que falam mal da gente, que xingam a gente. É difícil isso, não é verdade? Quando Jesus falou que se baterem no teu rosto você tem que dar o outro lado, quem é que vai fazer isso? Será que tem um cristão na terra que tem coragem de fazer isso? Deve ter, né? Mas nem todos. Porque é muito difícil você orar por uma pessoa que está desejando o teu mal. Que só fala mal de você, que só quer ver você derrotado, só quer ver você, a tua casa destruída. Mas o ensinamento está vindo da onde? Aqui, ó, da Bíblia. Se Jesus está falando que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Senhor, liberta o fulano. Fulano está me perseguindo, vive me xingando. Liberta esse homem, liberta essa mulher. Diga glória a Deus. Eu já contei isso aqui. Eu morei numa casa. Em cima morava o dono da casa, era alugado. Embaixo eu morava embaixo. Ele era tranquilo, mas a mulher dele, só Jesus na casa. Só Jesus, irmão.
Minha esposa estendia a roupa lá, quando era colorida a roupa, ela molhava a mão com cloro assim, ó, fazia assim, lá de cima. Vocês estão rindo? É sério, pastor Paulo. É? Quando a gente ia colher a roupa estava toda pingadinha de cloro, toda só piscada de cloro. Não podia nem estender minhas roupas, que eu ia para a igreja, era obreiro naquela época, podia nem estender. Ela fazia de propósito. Olhava, enchia a mão de cloro assim e sacudia. Verdade. Aí quando era roupa branca, ela jogava cloro? Claro que não. Ela pegava café, porra de café, jogava, sujava a roupa toda. Só Jesus, né? Aí, na hora de dormir, ela começava a arrastar os móveis. Arrastava para um lado, arrastava o outro. Isso era a madrugada toda, a mulher não dormia. Perturbada, rapaz. Você está ouvindo? Rapaz, a gente passamos, poxa, um pouco de alamação naquele lugar. Um pouco de alamação, não era fácil não. E quando tomava umas então, que ela chegava calibrada, meu Deus do céu, só Jesus. Aí esses dias encontrei com o marido dela. Tem um tempo já, esse dia não, tem um tempo, 1 ano e pouco, 2 anos que eu encontrei com ele. Aí ele, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Aí ele, primeira coisa que ele me falou, minha esposa agora está na igreja, graças a Deus. Eu falei, glória, Jesus ouviu a minha oração. Depois de muitos anos, falei, Jesus ouviu a minha oração, né? Falar para Deus libertar aquela mulher. É um sinal que Deus ouviu. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Então é o que ele está falando aqui, ó. Ora por aqueles que te perseguem. É mesmo. Ora porque o poder da oração é sobrenatural. E a oração do justo surge em muitos seus efeitos. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Tem mais aí, ó. Vamos lá. Versículo 10, 15, né? 15. Olha o que diz aí. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha aí, entendeu? Isso aí, olha aqui pro pastor. Isso aí acontece no relacionamento, sim ou não? Casamento, né? A vida até num namoro sério, né? Não é verdade? Acontece. Você vê a pessoa que você ama chorando, você às vezes chora junto com ela. Né? Tá sentindo a dor dela, você está ali, está ajudando, está colaborando. Diga glória a Deus. E quando ela se alegra, você tem que se alegrar também. Porque tem gente dentro da igreja, a irmã ganha uma bênção, aí a outra fala, chegou agora, já está ganhando bênção. Ué, por que ela não ganha? Porque fala demais, né? Ela porque está com inveja da outra. Você está rindo, seu Paulo? É sério, seu Paulo. Aí, a pessoa fica com inveja da outra. Aí a irmã ganhou uma televisão, para mim era 50 vezes 64, né? Aí eu vou ficar com... Ela, televisão de 64, né? Vou ficar murmurando, não, tem que ficar alegrar com a bênção da irmã. Glória a Deus. Não é? Mas Deus pode me abençoar também. Quem sabe um dia chega uma dessa na minha casa. Diga glória a Deus, pela fé, né? Amém? Pela fé. É isso aí. Não há impossíveis para Deus. A prova está aí, ó. A televisãozinha dela é pequenininha. Pequenininha. Da missionária. Eu fui lá na casa deles. Aí agora... Aí a antena era aquela... Tem a parabólica, né? Mas tem aquela outra, né? Vou nem falar aqui, misericórdia. É aquela anteninha assim, ó. Toda tortinha. Aí, tinha hora que o apóstolo estava pregando, assumia a cara do apóstolo na minha foto assim. Hoje não. Hoje ela está lá na cozinha e vai falar assim: bota aí na Record. A televisão, sozinha ali, lá na Record. É Alex. Glória a Deus. Alex. É Alex, né? Alex. Aí, ó. Inteligência artificial. Ó, que coisa bonita. Aí eu vou me entristecer com isso, não, vou me alegrar. É isso aí, vai ter que ser Se o irmão meu, uma irmã minha, recebe uma bênção dessa, poxa, eu tenho que me alegrar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Né? Tem que me alegrar. Pastor. Amém, gente? Pastor. É isso que Jesus está falando. Se a gente assistiu com aquela pequenininha, imagina quando a gente falar. Agora é o cinema. É? Só fazer a pipoca, sentar, ó, refrigerantezinho, pastor. Que bênção. Olha que bênção. Ô, Glória. Que bênção, rapaz. Feliz. Isso é Deus provando que Ele não esqueceu. É, não é verdade? Verdade. O Senhor Jesus, Ele está ouvindo a nossa oração.
Ela falou, eu orei tanto, pastor. Deus ouviu. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. E às vezes ela nem pediu uma de 64, ela pediu uma menor. Uma televisão até mais simples. Mas olha o que Jesus fez. É ou não é verdade? Olha o que Jesus fez. Jesus é maravilhoso. Então, a gente tem que se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Porque irmão é assim. Nós somos irmãos aqui. Jesus falou isso. Nós somos da família de Cristo. Diga glória a Deus. Nós somos da família do Senhor. Porque Ele falou, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se você faz a vontade de Deus, você pertence à família de Jesus. Amém, gente? Amém. Que diz mais aí, ó. Vamos lá. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Olha aí, tá vendo? O mesmo o quê? Sentimento. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Olha aí, tem gente que acha que sabe demais. Alguém sabe alguma coisa diante de Deus? Não sabe nada. O próprio Jó falou isso. O próprio Jó falou isso. Ah, caiu no papelzinho dele. O próprio Jó falou isso. Ele falou assim, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora eu vejo. Diga glória a Deus. Jó, ele falou isso para Jesus. Falou para o Senhor, né? Para Deus. Porque ele começou a contender com Deus, a falar com Deus. E discutir assim, botar as dores dele, né? Falar as coisas dele. Aí Deus falou assim para ele, Jó, aonde você estava quando eu criei o mundo, a terra? Quer dizer, Jó nem existia. Ou quem diz, quem é você, Jó? Para querer me ensinar ou falar alguma coisa comigo, sendo eu Deus, sabendo todas as coisas. É ou não é verdade? Quem é que pode sondar a mente do Senhor? Ninguém. É ao contrário, Ele que sonda a nossa, sonda o nosso coração. Diga glória a Deus. Ele que sabe o que você está pensando ou deixando de pensar. Se é a verdade, se é a mentira, se você está sendo sincero com Ele, se você não está, quem sabe é Ele. É ou não é verdade? Ele sabe todas as coisas. Mas tem gente que quer ser sábio demais aos próprios olhos. Achar que sabe muito, que entende muito. E na verdade não entende nada. Porque Nicodemos era assim. Era ou não era? Nicodemos era assim. Instruído, sábio. Mas há uma diferença. Nicodemos era príncipe também da sinagoga, né? Assim como Jairo também, né? Mas olha a diferença de Nicodemos para Jairo. Jairo se humilhou, sim ou não? Ele se humilhou, tudo bem, que a situação que ele estava era só Jesus mesmo para curar a filha dele. Nicodemos não. Nicodemos ele falou, vou lá ver quem é esse Jesus aí que tanto fala. Aí botou uma túnica lá, se escondeu, foi de noite, né? Não foi de dia para ninguém ver ele conversando com Jesus, ele foi de noite. Aí chegou lá, Jesus falou para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí lá, como já eu sendo grande, eu vou entrar no ventre da minha mãe. Não tem como, né? Mas Jesus não estava falando de nascer do ventre. Jesus estava falando de batismo. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Amém, igreja? O batismo simboliza isso. Quando a pessoa ela desce nas águas, está sendo sepultada. O que está sendo sepultado? O mundo. As coisas erradas, o pecado está sendo sepultado. Aí quando ressurge das águas, o nascimento. É como se fosse uma ressurreição. Diga glória a Deus. Amém? Então, era isso que Deus falava com Nicodemos. Mas tem gente que acha que é sábio demais. Que se acha, né, ser sábio demais. Mas isso é um erro, isso é um pecado. Versículo 17, olha o que diz aí. Não torneis a ninguém mal por mal. Olha aí. Não torneis a ninguém mal por mal.
com quem diz, não pague com mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Amém? Versículo 17. Aí, ó. Você tem que se esforçar para fazer o bem. Você não pode pagar o mal com o mal. Ah, o fulano foi lá, tacou a pedra, quebrou minha vidraça. Aí você vai lá pegar uma pedra e pá, quebrar a vidraça dele também? Está errado. É ou não é verdade? Está errado. A Bíblia ensina que não é para pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Sim com o bem. Porque nós temos que ser diferentes. Se nós servimos a Cristo, o exemplo tem que partir de quem? De nós. Como é que nós vamos se igualar àquele que é perverso e que é mau? Ué, quem está de fora vai lá. Fala que serve a Cristo, mas está lá. Ó. Mas era a mesma coisa que o outro fez. Aí o fulano, pá, deu um tiro, você vai lá comprar uma arma, pá, para matar ele também. Vai dar um tiro nele também. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você entende? Outro dia eu estava vendo uma mãe, uma reportagem, o bandido matou o filho dela, e quando ele estava chegando na delegacia, ela falou que ia falar com ele, os policiais até pensaram que ela ia agredir ele alguma coisa. E ela foi lá, botou a mão no ombro dele e falou assim, eu te perdoo por você ter matado meu filho. Em nome de Jesus eu te perdoo de todo o meu coração. Ó. Olha aí, é difícil isso, não é? Tem que ter muito amor. Eu vi isso na televisão. Então você vê. Eu vi isso. Teve um papa que fez isso também. Teve um papa que levou um tiro muitos anos atrás. Teve? O João Paulo, não foi? O João Paulo já morreu. O João Paulo mesmo. Foi lá na cadeia, o cara que atirou nele. Depois ele foi lá visitar ele e perdoou. Então não é. Isso não está em qualquer um. Você precisa estar em Cristo. Amém? Para fazer isso. Tem que estar muito centrado em Cristo para você fazer isso. Porque é muito difícil. São coisas que, aos olhos humanos, é difícil demais. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer. Ainda que doa, nós temos que obedecer. Amém, igreja? Esse é o perdoar. Porque se não liberar o perdão, lá ninguém entra. Lá ninguém entra. E a pessoa, quando Jesus estava ali na cruz, todo ensanguentado, todo cortado, o que ele falou? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Amém, igreja? Ele não poderia levar aquela dor, aquela mágoa que ele estava com ele. Porque onde ficaria esse ensinamento aqui agora? Se Jesus não perdoa quem fez o que fez com ele, onde estaria? O que valeria essa palavra? Não valeria de nada. Seria ele um mentiroso se ele não perdoasse quem ofendeu, quem bateu, quem cuspiu, quem maltratou dele. Quem entende isso? Amém, igreja? Então, nunca guarde a mágoa, perdoa. Perdoa. Amém? E diz mais, ó. Vamos lá. Versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém, igreja? Amém. É para ter o quê? Ter paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, não dai lugar. Não, quer dizer, amados, mas dai lugar à ira. Diga glória a Deus. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Diga glória a Deus. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém, igreja? Então, a Bíblia diz que nós podemos nos irar. Podemos ter raiva. Mas dá lugar à ira. Nós podemos nos irar. Está aqui. Podemos nos irar. Você ter ira, você ter raiva na hora, não é pecado. Mas se vingar, não. Porque a vingança pertence a Deus.
Você pode até ter raiva na hora de uma pessoa. Mas você não pode se vingar com as tuas próprias mãos. Quem tem o Espírito Santo? Mas dê lugar à ira. Está escrito aí embaixo. A ira. A ira vem. Nós somos de carne, osso e sangue. A ira, a vez da raiva vem na hora. Mas você não pode guardar aquele sentimento para você. Dentro de você. Aquilo te destruindo. Aquilo destruindo a sua vida. E nem se vingar, porque a vingança pertence a quem? A Deus. A mim pertence a vingança e eu que retribuirei, diz o Senhor. Amém? Amém? Você vê que Saulo ele perseguia a igreja. Eu preguei isso aqui sexta-feira. O Saulo ele perseguia a igreja. Mas a igreja se vingou de Saulo? Não. Quem é que foi lá falar com ele? Jesus. Porque a vingança não pertence à igreja. É Deus que nos vinga. Diga glória a Deus. Quem entende isso? Os teus perseguidores serão abatidos pelo Senhor. Serão vencidos por Deus. Amém? É Ele que vai decidir se deve morrer ou se deve viver. Não é você, não é a tua mão, não é a tua alma, não é o teu espírito, não. É Deus que decide isso. A raiva vem na hora. Teve uma discussão, teve uma briga, às vezes o sujeito até te bateu. Na hora você vai sentir aquela raiva, que você é humano, você é humano. Você vai sentir aquela raiva. Mas você não pode guardar aquilo no seu coração. Você tem que perdoar. E deixar que Deus haja. Se Deus achar que deve levar, vai levar. Porque qual daqueles que me ameaçaram que estão vivos? Nenhum deles. Nenhum deles. Todos aqueles que me ameaçaram de morte estão mortos. Todos. Eu falo de mim. Todos. E eu não era nem cristão. Não era nem cristão quando eu recebi a primeira ameaça de morte. Mas Deus já era na minha vida e eu não sabia. Amém, igreja? Recebi, não foi de qualquer um, não. Gerente de boca de fumo. Falou que ia me matar. Eu nem sabia que ele era gerente de boca de fumo. Me agrediu dentro do fumo. Eu nunca ia no baile funk. Naquele dia me chamaram para ir no baile funk naquela época. Aí, como era meu cunhado que me chamou, né? Namorava a irmã dele para fazer uma média. É isso que dá problema. Fazer média com os outros dá isso aí, ó. Aí a irmã também já gostava, aí vamos embora. Aí fala que chegou lá, eu lá dentro do baile, lá tomando cervejinha. Daqui a pouco só sentia aquele tapa aqui na pé da orelha. Pá! Se liga onde veio. Quando eu olhei pra trás, eu tinha 5 assim, ó. Aí eu também, para não ficar por trás, né? Parti pra dentro. Um casacão, fechei o casaco, tá em cima, parti pra dentro. Já tava meio raspado já também, né? Aí já viu, né? Chamuscado. Já tava meio chamuscado, né, missionário? Aí a cachaça já sobe pra cabeça, aí você fica forte, né? Aí o cara falou, eu vou te matar. Ele apontou pra mim dentro do bar, eu vou te matar. Eu sabia que ele era gerente de boca de fumo, nem sabia, nunca vi aquele sujeito, não sei nem por que ele me bateu. Eu tava quieto no meu canto, de costas, bateu pelas costas. Aí, quando eu vim saber, meu cunhado que veio falar pra mim, meu ex-cunhado veio falar pra mim na época, aí falou assim, esse fulano é lá do morro tal, ele é um gerente lá, não sei o quê. Agora já foi. Falei, tô lascado. Aí fiquei uma semana assim na casa do meu namorado, porque ele morava lá perto. Como é que eu vou lá? O cara vai me matar. Já mandou recado pra te matar, não sei o quê. Aí um outro queria comprar meu barulho lá, falou que ia lá matar o cara. Aí uma confusão, rapaz. Aí contava 7 dias. 7 dias contado. Número de Deus. Ele foi vender uma arma pro cara. O cara que comprou a arma dele, pá, matou ele. E não pagou. Depois foi uma mulher que eu tive. Foi lá, invadiu minha casa. Ameaçou a mim, eu já estava namorando a missionária na época, e ameaçou a missionária. Aí falou que ia mandar uns caras me matar.
arrumar uns caras para matar ele. Você eu vou jogar debaixo do carro, falou o missionário. Coitado. Aí contraiu um câncer, em menos de um mês, morreu. Então você vê, não deu nem tempo de fazer nada. Então, a vingança pertence a Deus. Desse jeito. Entrega na mão de Deus. E deixa que Ele sabe como vai fazer. Porque muitas das vezes acontece também. Às vezes a pessoa que arrumou uma confusão com você tem até uma promessa de Deus na vida dela. E Deus não quer matar ele. Aí pega ele, joga ele numa cadeia, deixa ele lá uns tempos guardado. Até lá ele conhecer alguém, se converter. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Porque ele vai pagar pelo que ele fez com o servo de Deus. Isso aí ele vai pagar. Agora, quem decide de que forma é Deus que decide. Diga glória a Deus. Amém, gente? Amém. Quem vai decidir o veredito é o grande juiz, que é Deus. Ele que vai bater o martelo. A última palavra vem de quem? Vem do Senhor. Amém? Aprenda isso. Aprenda isso. Ah, mas estou me ameaçando dia e noite. Ora a Deus, dobra o joelho. Você já não sabe orar? Sabe falar com Deus? Então fala. Ah, você está me perseguindo. Vamos matar, me ameaçaram disso, me ameaçaram daquilo. Então, o que eu faço, Senhor? Me orienta, me ajuda, me guarda, me protege. Vai orando. Vai orando. Uma hora Deus vai fazer alguma coisa. Senaqueribe não ameaçou Josafá? E o povo de Israel? Foi ou não foi? Matar todo mundo? Não escreveu carta? Vou fazer um propósito sobre isso aqui. Vou fazer um propósito das cartas. De afronta. Ou vou matar! E eu matei os reis lá que adoravam outros deuses. O teu Deus é o quê? Não é nada. Falou para Josafá. Vai morrer também. Aí Josafá pegou as cartas de Senaqueribe e levou lá e apresentou a Deus diante do altar e orou a Deus. Aí Deus falou, deixa ele comigo. Essa peleja não pelejareis. Eu pelejarei por vós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí o exército só ficou louvando e tocando. E Deus foi lá com o anjo dele, passou pelo arraial dos Círios de noite. Senaqueribe estava lá, dormindo. Ele e os soldados. Aí o anjo do Senhor passou a noite com a espada. Quando amanheceu o dia que Senaqueribe saiu da tenda dele, e olhou, 185.000 soldados mortos. Um anjo de Deus. O que ele fez? Voltou para casa. E quando chegou em casa, os 2 filhos foram lá e mataram ele. Os próprios filhos. Ninguém se levanta contra o servo de Deus. Quem entende o que o Espírito Santo está falando? A vingança pertence a ele. Guarda isso que Deus está falando aqui hoje. Nunca use a tua mão para se vingar. Porque você tem um Deus poderoso. Que é o dono da vida e da morte. Amém, igreja? Para terminar, vamos lá. Diz assim, ó. Versículo 19, né? 20 diz assim. Pelo contrário, se o teu inimigo, se o teu o quê? Tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diga glória a Deus. Olha aí. Deixa eu só dar uma explicação aqui. Porque o que mais a gente ouve falar na igreja, que o nosso inimigo é quem? É o diabo, né? Também, né? O diabo é o nosso inimigo número 1, é o inimigo da nossa alma. Às vezes a pessoa pode ler isso aqui e interpretar de outro jeito. Dai de comer ao teu inimigo. Ah, então tem que levar oferenda para o diabo? Não. O inimigo que está falando aqui é inimigo de carne. Não é o diabo, não. Quem entende isso? Se uma pessoa vai entender isso aqui, a pessoa, então tem que levar comida para oferecer para os demônios? Não, não é nada disso. Amém, gente? Está falando do inimigo aqui
carnal. Assim como Eliseu fez, né? Né, dona Célia? Assim como Eliseu fez, lá na cidade de Dotã. Eliseu estava lá. Aí mandaram o exército para cercar a cidade. Eliseu e o servo dele lá sozinho. Porque Eliseu avisava o rei de Israel quando Deus mostrava para ele onde ia ter uma armadilha. Aí os inimigos botavam a armadilha lá. Aí Eliseu sonhava. Deus mostrava para ele no sonho. Ele ia lá e avisava o rei de Israel. Ó, não passa por tal lugar não. Tem uns inimigos lá que estão com armadilha lá. Aí o rei de Israel passava por outro lugar. Aí toda vez isso acontecia. Eles nunca conseguiam pegar o exército de Israel. Por causa de quem? De Eliseu. Eliseu sonhava, Deus mostrava e ele avisava o rei. Aí ficaram sabendo que era o Eliseu. Ah, é o Eliseu? Então vamos pegar ele. Aí cercaram a cidade de Dotã. Eliseu estava dormindo. Aí o servo acorda cedinho para fazer o café pro seu senhor, né? Aí foi lá, fez o café, estava fazendo o café, olhou a cidade toda cercada, cheia de soldados. Só eles dois contra aquele soldado todo. Aí, meu senhor, acorda, meu senhor! Aí Eliseu acordou, naquele olho lá ainda meio... Aí olhou assim a cidade. Aí falou, olha, o exército está aí, vai pegar a gente. Aí Eliseu olhou para ele, olhou para Deus e falou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Os olhos espirituais. O exército dos homens estava embaixo, mas na campina, nos montes, estava lotados de cavalos e anjos de Deus. Quem entende isso? Então o exército de Deus é muito maior do que qualquer exército da terra, qualquer inimigo. E Eliseu desceu, foi lá. E quando Eliseu foi andando na direção deles, Eliseu já clamou a Deus. Senhor, cega eles. Mas uma cegueira não era uma cegueira de não enxergar nada. Era uma cegueira em relação a quem? Eliseu e o seu servo. Para que eles não reconhecessem a fisionomia deles. Aí o que aconteceu? Os soldados olhavam para Eliseu, mas não reconheciam, viam o rosto de outra pessoa. E o próprio Eliseu falou o que para eles? Quem vocês procuram? Ah, estão para pegar o Eliseu. Eu sei onde o Eliseu está. O próprio Eliseu falando com eles. Eu sei onde o Eliseu está, me segue. Eles seguiram ele. Levou eles para dentro de Samaria. Quando chegou em Samaria, o exército de Israel cercou eles. Eles ficaram dentro da cidade e o exército em volta. E agora? Quem está cercado? Quem cercou quem? Deus cercou, né? Aí eles queriam. Aí veio o rei de Israel e falou assim, fere eles com espada. Aí Eliseu falou, não, dá pão e dá água. Entende agora? Dá de comer o teu inimigo. E esse feito de Eliseu trouxe paz para Israel por muitos anos. Porque o inimigo era muito próximo. Então, quando eles chegaram lá, os soldados inimigos comeram, beberam e foram embora. Ninguém fez mal a eles. Quando chegaram lá, falaram para o rei deles, ó, o Eliseu nos deu de comer, de beber, que podia ter matado todo mundo, mas não matou não. Ele teve misericórdia. Aí o rei também deles deixou Israel em paz. Muito tempo. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus aí, bem forte para Jesus. Amém, igreja?